A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a lição de número 4 da revistinha CPAD de adulto. A revistinha fala sobre dons espirituais e ministeriais. Essa semana nós falaremos sobre dons de poder. Eu queria esclarecer para os irmãos que eu estou disponibilizando todo o roteiro dessa videoaula em texto para que os irmãos que se interessarem em estudar em casa, em dar uma lida mais aprofundada, ou até mesmo acompanhar essa videoaula com o texto, está disponibilizado no meu canal em PDF, é só baixar, é de graça, tá? Então vamos para a lição. Dons de poder. Texto áureo. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, versículos 4 e depois pula para o 9 até o 11. Ora, há diversidades de dom, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E há outro, operações de maravilhas. E há outro, a profecia. E há outro, o dom de discernir os espíritos. E há outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Qual é a diferença entre fé, fé salvífica e dom da fé? Irmãos, nós, quando nascemos, nós trazemos no nosso DNA essa fé, porque nós somos criados por Deus. Nós temos a essência de Deus em nossas entranhas. Então, existe no nosso DNA essa fé que já nos acompanha automaticamente, porque faz parte da criação de Deus. Nós somos criados para adorar. E todo adorador tem que ter fé. Então vamos para o ponto central da nossa lição. Os dons de poder servem para confirmar uma mensagem de poder. Introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja no primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será a falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição, nós estudaremos os dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida do crente. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. E voltando ao questionamento que eu fiz no início, sobre fé e seus atributos para cada tipo de fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Existem vários tipos de fé. A fé natural,
que eu falei há pouco para os senhores. Nós nascemos com ela, já vem no nosso DNA. A fé salvífica. Essa fé, ela se apresenta no momento que nós levantamos as nossas mãos e declaramos publicamente que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E temos também a fé como um dom. Esta fé é aquela que nos envolve em acontecimentos sobrenaturais, algo que nós, homens e mulheres, não somos capazes de executar. Mas pela fé e pelo Deus que nós servimos, as coisas acontecem. Mesmo que para os olhos daqueles que são incrédulos à palavra, eles veem que existe um poder sobrenatural naquele evento, naquela atitude. Um exemplo muito clássico que nós podemos dizer é Daniel, capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor faz uma estátua e coloca uma estátua de ouro para que elas, todas as vezes que tocassem os instrumentos, o povo tinha que se dobrar na presença dessa estátua. E nessa época, Sadraque, Mesaque, Abidnego estavam cativos lá em Babilônia, trabalhando no palácio. E na ocasião de tocar os instrumentos, eles não se dobraram à estátua do rei. E como o decreto de rei não volta atrás, o rei tinha que colocá-los na fornalha de fogo ardente. E, querendo dar uma segunda chance, comentou até que talvez eles não tivessem ouvido o som dos instrumentos, que era altíssimo. Mas o rei sabia a qualidade profissional daqueles 3 jovens e não queria perdê-los. E eles falam para o rei: ó rei, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é capaz de me livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão. E o rei não teve outra opção a não ser levá-los à fornalha. E são jogados lá dentro. E o rei se assusta porque quando ele olha, ele jogou 3 e agora tinham 4 passeando no fogo. E nenhum fio de seus cabelos estavam queimados. E o rei entendeu que aquele quarto era semelhante ao filho do Deus vivo. Então, esse milagre era um milagre que estava fora do alcance de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas pela fidelidade que eles tinham ao nosso Deus, Deus deu livramento, ainda serviu de testemunho vivo do poder que esse Deus tem. Então, o dom da fé é para operar esse tipo de milagre. Agora vamos para o subtópico 1, o dom da fé. 1 Coríntios 12, 9. O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. A fé nos dá a certeza que, por nossos méritos, nada aconteceria. Mas por termos fé, mas um detalhe, e por sermos fiel a Deus, Ele se levanta do trono e age ao nosso favor e ainda usa aquela porta de escape que Ele está nos dando como testemunho vivo do poder dEle. Então, Ele não só nos livra, mas também dá testemunho que Ele tem poder. Subtópico 2. A fé como um dom.
é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. A fé salvífica, Romanos 10, 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, que nós lemos em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar as coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, a fé, como um dom, ela é bem distinta. Ela não é aquela fé natural, ela não é aquela fé que nós, quando levantamos a mão para Jesus e aceitamos e começamos a caminhada, não. Essa fé, como um dom, ela é utilizada para coisas que transcendem a capacidade humana. Coisas que nós, seres humanos, não somos capazes de executar se não for a permissão de Deus. Subtópico 3. O exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14, versículo 13 e 14. Aqui, Moisés viu o livramento de Deus antes de acontecer. E ele declara ao povo tudo o que iria acontecer. Então, pela fidelidade de Moisés e pela necessidade do povo de Deus não ser exterminado, porque Moisés vai resgatar um povo que tem promessa, então o dom da fé age naquele momento. A síntese do tópico 1. O Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé para que ela possa realizar coisas que transcendem a fé natural, visando a edificação da igreja. Percebam que o autor da lição, ele grifa bem que tudo é para a edificação da igreja. Tudo é para a edificação da coletividade. Nós não podemos usar os dons que Deus nos dá para nos exibirmos, para mostrar que nós temos mais poder que nosso irmão, que não temos. Quem cura é Deus, quem faz milagre é Deus. Os dons são apenas instrumentos que nós recebemos para que possamos socorrer a nós, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos necessitados. Então nós temos que ter consciência disso. Tópico 2. Os dons de curar. 1 Coríntios 12, 9. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que cura. Êxodo 15, 26. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Marcos 16,
versículo 17 e 18. No capítulo de Marcos 16, versículo 18, parte B, diz: e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Esse dom, ele vem de Deus. E se ele é de Deus, não é nosso. Esse dom, ele vem para socorro daqueles que precisam ser socorridos e que Deus tem a nós, que somos fiéis a Ele, como ferramenta para que o poder de Deus se manifeste aqui na Terra. Subtópico 2. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser remido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que aflige a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Enquanto não recebemos o nosso corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Nós, evangélicos, não somos diferentes dos demais seres humanos. Somos sujeitos a todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade que aflige a matéria, nos alcança. O nosso corpo ainda é corruptível. Ou seja, nós somos sujeitos a perecer. Percebam que a vida é como um filamento de uma lâmpada. Basta a temperatura ou basta a voltagem aumentar um pouquinho e ela se apaga, queima. Mas nós temos uma promessa, que aquele que perseverar até o fim receberá o corpo incorruptível, onde as doenças, onde o tempo não terão poder sobre nós. Nós temos que entender que essa promessa é para aqueles que estão fiéis, aqueles que estão na posição aonde o Senhor gostaria que nós estivéssemos. Então, nós temos que perseverar e nos mantermos aptos a receber essa promessa. Subtópico 3. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. Num mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia, para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo coloca à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. O nosso Deus, ele tem poder para nos livrar de todo o mal. Todo mal que nos sobrevier, ele tem esse poder. E esse poder se manifesta nas nossas vidas para que nós sejamos testemunhas vivas de que o poder de Deus ainda se manifesta aqui na terra e que ainda vai se manifestar muito. Quando um irmão chega lá na frente da igreja e dá um testemunho de cura, seja ela qual for, existem pessoas ali que estão visitando, ou até alguns crentes que estão na casa do Senhor, levantaram a mão, mas ainda não se convenceram do Deus que ele serve, do tamanho do poder do Deus que ele tem. Então, esses testemunhos nada mais são a comprovação do poder de Deus. Não é a comprovação do poder do irmão que botou a mão para orar, não é a comprovação do poder do pastor que ungiu e curou, não. É a manifestação do poder de Deus aqui na terra. Nós temos que entender que esse poder provém de Deus. Que da mesma forma que ele cura, ele faz adoecer. Basta ele querer.
Vamos para a síntese do tópico 2. Existe uma variedade de manifestações do dom de curas. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde a seu povo. Deus quer o melhor, Ele não quer o pior para nós. Então existe essa concessão que Ele dá, porque tudo aqui é passageiro. O corpo perece, nós envelhecemos, as doenças fazem-nos abater, mas existe uma promessa de um corpo incorruptível que será nos dado quando Ele vier nos buscar. Porque para entrarmos no céu, nós temos que ter um corpo santificado e é incorruptível, senão não conseguimos entrar. Então, que nós possamos perseverar nessa busca e perseverar também nas buscas de dons, seja de cura, seja de manifestações de milagres, porque nós precisamos pregar o poder desse Deus aqui na Terra. Eu vou ler agora um subsídio teológico para os irmãos para enriquecimento da nossa lição. Dons de cura. No grego, as palavras dons de cura estão no plural. Alguns entendem que isso significa que há uma variedade de formas desse dom. Entre os que pensam assim, há quem entenda que certas pessoas têm um dom de curar um tipo de doença ou enfermidade, ou ao passo que outras curam outro tipo de doença. Filipe, por exemplo, foi especialmente usado para curar os paralíticos e os coxos, Atos 8, 7. Outros ainda entendem que Deus dá a uma pessoa um dom na forma de um suprimento de cura, numa ocasião específica, ao passo que outro suprimento é dado em outra ocasião, talvez a outra pessoa. Mas provavelmente no ministério do evangelista, ainda há outros que entendem que toda cura é um dom especial. Isto é, o dom é para o enfermo que tem a necessidade. Logo, segundo esse ponto de vista, o Espírito Santo nos torna os homens curadores. Pelo contrário, ele providencia um novo ministério de cura para cada necessidade, à medida que ela surge na igreja. Por exemplo, a virtude, poder que fluiu para dentro do corpo da mulher com o fluxo de sangue, trouxe para ela um gracioso dom de cura. Mateus 9, 20 a 22. Atos 3, 6 diz literalmente: o que tenho, isso te dou. Isso está no singular e indica um dom específico dado a Pedro para este dar o coxo. Não parece significar que tinha um reservatório de dons de cura dentro de si, mas um novo dom para cada enfermo a quem ministrava. Voltemos para a lição. Tópico 3. O dom de operações de maravilhas. 1 Coríntios 12, 10. O dom de operações de maravilhas é subtópico 1. Este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. O dom de operações de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Nós já comentamos, sobre essas maravilhas que foram feitas por Deus na vida de cada um daqueles que se colocaram realmente na posição que Deus gostaria que nós estivéssemos. Subtópico 2. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento, o mar, e estes logo se aquietaram. Mateus 8, 23 a 27. O nosso Senhor atestou por muitas vezes seu poder sobre a natureza, criada para a sua glória. João 1, 3. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilha no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. O nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois, para ele, nada é impossível. Escreveu Lucas 1, versículo 37.
Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Subtópico 3. Distorções no uso dos dons da cura e de operações de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago 5, versículo 14. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Independe de se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que, em seu nome, deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que, porque aconteceu um milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não é o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Tem muitas igrejas, irmãos, que marca a hora de cura, marca a hora de milagres, marca a hora de operações de maravilhas. Nós temos que entender que se o Espírito Santo não conceder a graça, a virtude, nada vai acontecer. É claro que todas as reuniões o Espírito Santo está presente. Todas as reuniões o Espírito Santo quer curar, quer salvar, quer libertar. Mas há uma necessidade dele liberar essa virtude. Não podemos colocar nos nossos corações que essa virtude vem do homem, que o irmão fulano ou a irmãzinha fulana tem poderes que não tem. Esse dom vem de Deus. Síntese do tópico 3. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Subsídio teológico. Diferença entre dom de fé e a operação de milagres. A operação do dom da fé tem algo de semelhante ao dom de operações de milagres, mas esses dons se distinguem pelo fato de o dom de fé operar sem que às vezes seja visto seu efeito instantâneo, enquanto operações de milagres têm efeito imediato. Quando Jesus se aproximou da figueira sem fruto, disse: "Nunca mais como alguém fruto de ti." E seus discípulos ouviram isto. Os discípulos simplesmente ouviram as palavras de Jesus. Parecia que nada havia acontecido. Entretanto, passando eles pela manhã, viram a figueira seca, da raiz até as folhas. Enquanto o dom de operação de milagres tem ação instantânea, o dom de fé opera com os mesmos resultados, embora não seja de modo tão espetacular. De certa maneira, a fé sobrenatural é acessível a quase todos os crentes na igreja. E pela fé, tudo podemos conseguir, pois tudo é possível ao que crê. Vamos à conclusão? Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas
para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho do nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Que Deus possa ter colocado no teu coração esse discernimento de que dons é algo que vem de Deus e Ele dá a quem Ele quer e na hora que Ele quer. O tempo é dele, a virtude é dele, nós somos apenas instrumentos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa trazer entendimento, porque assim que tu conheceres a verdade, serás liberto. João 8:32. Que Deus possa te abençoar o teu dia, em nome de Jesus.